Glória a Deus. Você pode sentar, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado ao louvor. Glória a Deus. Vocês estão bem? Um feriado abençoado. Para a gente dormir um pouco mais, não é verdade? Você pode abrir a sua Bíblia no livro do rei Salomão, livro de Provérbios, no capítulo 4. Antes de abrir, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, para a gente não perder o costume. Você trouxe a sua Bíblia? O celular não é a Bíblia, viu? Ele tem um aplicativo da Bíblia. Mas a Bíblia é esse conjunto de livros aqui. Se você não trouxe uma Bíblia, você pega na Bíblia de alguém que está perto de você. Diga assim, essa Bíblia é a palavra de Deus. Diga, eu amo essa palavra. Diga, ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para o meu caminho. Diga, ela é vida para quem a acha e saúde para o corpo. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou viver o que a Bíblia diz que eu devo viver. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Eu amo a minha Bíblia. Provérbios, no capítulo 4. Glória a Deus. O tema da ministração essa noite é a importância da palavra de Deus. Diga, a importância da palavra de Deus. Amém. Um grande homem de Deus chamado D.L. Moody, ele foi um grande pregador. Foi um homem que Deus usou para trazer um avivamento em determinada época da história do cristianismo. E ele escreveu na sua Bíblia, na primeira página aqui, ele escreveu: este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Amém? Então ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você anda na palavra, você não anda na escuridão. Mas leia comigo o versículo 20 do capítulo 4 de Provérbios. Nós iremos ler o verso 20, 21 e 22. Diz assim: meu filho, quantos aqui são filhos de Deus? Então ele está falando com você. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Eu prefiro a versão de Almeida que diz assim: meu filho, escute o que lhe digo. Ou incline os ouvidos ao que lhe digo. E preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Pois as minhas palavras são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Amém. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai querido, Pai maravilhoso, Pai celestial, Deus de toda a eternidade, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse dia, por mais essa quinta-feira, por mais esse culto de ensino. Queremos te louvar também pela tua palavra, Pai, que é a bússola do crente, que nos leva em direção ao Senhor, que nos revela o teu Filho Jesus, a tua palavra, Pai, que traz luz para quem está em densas trevas, a tua palavra, Senhor, que traz cura para aquele que está desenganado pelos médicos, a tua palavra que liberta o mais prisioneiro dos homens, o mais preso dos homens. Ele, quando ouve a tua palavra e nela crê, ele é liberto, transformado e torna-se um homem segundo o conceito de Deus. Nós te louvamos porque essa palavra chegou até nós. Nós te louvamos porque nós temos liberdade de ler, estudar, meditar e praticar a tua palavra.
Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que nos revela, que nos guia, que nos leva a toda a verdade da tua palavra. Consagramos a ti esse momento no qual nós iremos nos submeter, Senhor, à influência da tua palavra. Queremos acolhê-la com mansidão em nossos corações. Sabemos que ela é poderosa para salvar, para renovar, para transformar o nosso entendimento. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto demais esse verso de Provérbios, porque ele começa dizendo: meu filho, inclina os teus ouvidos à minha palavra, e que elas nunca apartem-se dos teus olhos. Esse verso, ele combina com o conselho que Deus deu a Josué. Quando o grande líder do povo de Israel, Moisés, ele partiu para o Senhor, quem o sucedeu foi Josué. E veja a responsabilidade, irmãos, de Josué. Ele foi incumbido de continuar a jornada do povo em direção à terra prometida, mas ele também foi o grande conquistador, aquele que conquistou as primeiras terras, as primeiras cidades da terra prometida. E o conselho de Deus para ele foi: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de praticar tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar os teus caminhos. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela deve estar diariamente, frequentemente, diante dos nossos olhos. Temos que meditar nela de dia e de noite. O Salmo 1 diz que o homem que tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto dos ribeiros das águas correntes. No capítulo 119 do livro de Salmo, no versículo 9, o salmista, inspirado pelo Espírito, ele diz assim: como pode um jovem manter a sua conduta pura, guardando a sua palavra no seu coração? O versículo 115 diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Tiago capítulo 1 diz: acolham com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Amém, irmãos? Hebreus 4,12 diz que ela é viva e eficaz. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne todos os pensamentos e intenções do coração. Isaías 55, versículo 11, diz que ela não volta vazia, antes prospera para aquilo que ela foi designada a fazer. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! E nós temos essa palavra. A Bíblia, irmãos, não é um livro comum, não é um livro natural, não é um livro fruto da inteligência do homem, é um livro inspirado por Deus. É a palavra de Deus. Não é à toa que é o livro mais lido, mais impresso, mais vendido, mais distribuído de toda a história do homem. Amém. Já tentaram queimar, já tentaram destruir, mas ele é indestrutível. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. É impossível alguém se submeter à influência da palavra de Deus e não ter a sua vida afetada, transformada. Amém, irmãos? Eu gosto demais da história de um homem da nossa nação chamado Augusto Cury. Ele é um homem extremamente, irmãos, culto, formado em medicina, com especialização em psiquiatria, ateu. Ele decidiu, ele teve uma ideia, que ele entendeu ser uma ideia empreendedora. Ele decidiu estudar os 4 evangelhos para escrever um livro sobre Jesus. Ele era um ateu, mas foi uma ideia de negócio. Ele pretendia escrever um livro analisando, sob a ótica da psiquiatria, a personalidade de Cristo. Mas ele não acreditava na Bíblia, não acreditava em Cristo, não acreditava em Deus. Mas ele conta que quando começou a estudar os evangelhos, ele foi fisgado pelo amor de Deus. Ele foi convencido pelo Espírito. Ele foi chamado pela graça. Aleluia! E ele escreveu 5 livros sobre Jesus. Na verdade, ele escreveu mais de 5, mas tem 5 livros maravilhosos. Eu li
Dois deles, o mestre da sensibilidade e o mestre do amor. Que livros maravilhosos. Amém. Então é impossível se submeter à influência dessa palavra e não ser por ela tocado, e não ser por ela transformado. Amém. Jesus disse, a palavra que vos tenho dito é espírito e vida. O salmista ainda no capítulo... O salmista ainda no capítulo 119 do livro de Salmos, no versículo 11, você pode abrir lá? Esse é o maior capítulo da Bíblia. Um dia, se você receber uma oportunidade para pregar de surpresa e não souber o que falar, comece lendo o Salmo 119, amém? É o maior capítulo da Bíblia. Aleluia! Salmo 119, versículo 11. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Diga, guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ele. Combina, né, a frase que eu citei de D.L. Moody no início. Ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Se nós enchermos o bom depósito, que é o nosso coração, com a palavra de Deus, irmãos, essa palavra vai transformar a nossa vida. Jesus disse, vocês estão limpos pelas palavras que vos tenho dito. Ele disse que era a videira verdadeira e que o Pai era agricultor. E que os ramos que dessem frutos seriam podados para que dessem mais frutos ainda. E os ramos que não dessem frutos seriam cortados e lançados no fogo que nunca se apaga. Aí ele, para tranquilizar os seus discípulos, ele disse, mas vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. Então a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos polda, ela tira os carrapichos, ela tira, irmãos, as coisas que não agradam a Deus. O apóstolo Paulo falando na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra, irmãos, as escrituras sagradas, elas imprimem na nossa consciência, no nosso espírito, no nosso homem interior, a vontade revelada de Deus. Amém. Alguém que não tem o Espírito Santo pode até pegar esse livro e decidir estudá-lo. E ele vai ter um conhecimento, o Logos. Ele vai conhecer. Qualquer pessoa que se aplique à leitura e ao estudo desse livro, ele vai conhecer a história do povo de Israel, ele vai conhecer as principais histórias da Bíblia, mas vai ser o Logos, a palavra escrita, a letra. Mas quando essa palavra, irmãos, ela é iluminada, revelada, soprada pelo Espírito, ela deixa de ser apenas letra e se torna rema dentro de nós. Uma palavra falada por Deus em nosso espírito. Amém. E eu queria falar um pouco hoje sobre as Escrituras, sobre a Bíblia. Eu, irmãos, defendo que o crente ele deve conhecer por conta própria a sua Bíblia. Essa foi um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Um dos 5 pilares da Reforma, e esse mês é o mês da Reforma, só as Escrituras, ou só as Escrituras. Só a fé, só a graça, glória somente a Deus e só as Escrituras. Só as Escrituras. O crente ele deve conhecer por conta própria a Bíblia. Você não deve conhecer a Bíblia apenas porque você ouve o pastor falar, apenas porque você ouve o irmão falar. Não, irmãos, você tem que conhecer a sua Bíblia, você tem que ser familiarizado, você tem que descobrir coisas na palavra, não porque alguém disse, mas porque você leu e Deus falou contigo. Amém.
A Bíblia, muitas vezes, ela é chamada de Escrituras. O próprio Senhor Jesus se referia à Bíblia, porque quando o Senhor ele pisou sobre a terra, o Velho Testamento ele já estava fechado. É o que os judeus chamam de Taná, que compreende lá o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro dos profetas, os livros históricos. São 39 livros. Quando Jesus andava sobre a terra, os judeus já tinham o cânon, porque existiam outros livros no meio do povo de Israel. Mas os livros que foram considerados inspirados pelos judeus, porque na época de Jesus, tinha os livros que eles concordaram que eram livros inspirados, mas também tinham outros livros do povo de Israel que eles não consideravam inspirados. Eram livros históricos, eram livros de importância para a cultura do povo de Israel, mas não fazia parte do cânon bíblico. Por exemplo, tem um livro chamado Livro de Enoque. É um livro que é citado no livro de Judas, é um livro que é citado por Pedro, mas não é um livro que está no cânon, não é um livro que faz parte da Bíblia. Amém? Então, quando Jesus ele andou sobre a terra, ele conhecia as Escrituras, ele citava as Escrituras, ele chegou a afirmar o seguinte: vocês examinam as Escrituras porque nela tem a vida eterna. Amém? Ele ia no dia de sábado na sinagoga, esse era o seu costume. Todos os sábados, quando você lê os evangelhos, você vai ver que todos os sábados ele ia à sinagoga. E a Bíblia conta que uma dessas vezes foi-lhe dada a oportunidade de falar. E ele pegou o livro do profeta Isaías e achou aonde estava escrito. Se achou é porque ele procurou, se procurou é porque ele conhecia. Amém? Na verdade, quando uma criança ainda aos 12 anos, ele foi ao templo e ele discutia com os mestres da lei, e todos ficavam admirados pelo seu conhecimento da lei. Então Jesus ele conhecia as Escrituras, ele citava as Escrituras, ele era o cumprimento das Escrituras. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra Escritura, ela significa registro, Escrituras sagradas. A Bíblia é um registro sagrado da mente, do pensamento, da vontade de Deus. Amém? A palavra Bíblia significa coleção de livros. Diga, coleção de livros. Essa palavra, ela vem de uma cidade chamada Bíblo. Lá se produzia o papel, o papiro, onde era escrito, né? Aqueles rolos, onde era escrito. Então, por isso que daí surgiu esse nome Bíblia. A palavra Bíblia significa conjunto de livros. De fato, a Bíblia, irmãos, ela é um conjunto de 66 livros. 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Amém? Existe uma diferença entre a Bíblia protestante, que é a nossa, e a Bíblia católica. Que diferença é essa? O Novo Testamento ele é igual, tanto da Bíblia católica quanto da Bíblia evangélica. Eu já vou te adiantar que não existe apenas esses dois tipos de Bíblia. A Igreja Oriental tem uma Bíblia, a Igreja da Etiópia tem outra Bíblia. Por exemplo, na Igreja da Etiópia, eles consideram o livro de Enoque como um livro inspirado. Nós não consideramos. Então, a diferença para nós aqui mais popular, né, que é a Bíblia católica e a Bíblia protestante, o Novo Testamento das duas são iguais. Tem 27 livros, os 4 evangelhos, o livro de Atos, os 13 livros de Paulo, o livro de Tiago, de Judas, de Pedro. Amém? A Bíblia católica, no Velho Testamento, ela tem 7 livros a mais que a Bíblia protestante. E por que se deu isso? Por que surgiu isso? Na época do Senhor e na época dos primeiros discípulos, né, na época da igreja primitiva, os judeus, eles já tinham o cânon fechado do Velho Testamento. Eles já tinham os 39 livros, na verdade para eles são 24, porque eles não separam 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica e 2 Crônica, 1 Reis, 2 Reis, é um livro só para eles. Então é 24 a Taná deles, mas corresponde aos 39 livros do Velho Testamento. Então, na igreja primitiva, na época do Senhor Jesus, os judeus já tinham o cânon fechado, já tinham os 39 livros que eles consideravam inspirados. Então, quando a igreja nasce, elas adotam as escrituras, as mesmas que os judeus usavam, os 39 livros. Mas depois surgiram os escritos cristãos, né?
A primeira carta a ser escrita, a maioria dos estudiosos concordam que o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tudo indica que foi a primeira carta cristã a ser escrita. E o primeiro evangelho, muitos concordam que foi o evangelho de Marcos. Então, a igreja, ela adotou os livros que os judeus consideravam inspirados, 39 do Velho Testamento. E foi assim. Amém. E nos primeiros séculos, os primeiros cristãos chegaram à concordância de que existiam 27 livros que eram inspirados por Deus. E ali fechou o canon do Novo Testamento. Agora, não existe apenas, irmãos, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem vários evangelhos que foram escritos naqueles primeiros séculos. Eles são chamados livros apócrifos, porque não são livros considerados inspirados. Amém? Então tem evangelho de Tomé, evangelho de Maria Madalena e tantos outros. Mas são livros que contradizem o fundamento, que vão de encontro com princípios do Velho Testamento e também das primeiras cartas cristãs. Então não foram aceitos como inspirados. Amém? Então se fechou os 39 que os judeus já aceitavam e os 27 que os primeiros cristãos, amém, consideraram inspirados por Deus. Porém, lá no século XVI, houve aquilo que nós consideramos, nós chamamos de Reforma Protestante. Depois da Reforma Protestante, os protestantes, Martinho Lutero e os primeiros reformadores, eles adotaram o canon judeu, os 39 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento. Mas houve algo chamado Contra-Reforma. Foi um concílio, né, da Igreja Católica, chamado Concílio de Trento, onde eles fizeram uma Contra-Reforma, onde eles fizeram uma posição para se defender dos argumentos dos protestantes. E nesse concílio eles decidiram pegar aqueles 7 livros, né, que os judeus não aceitavam. Eu vou citar eles para vocês aqui. São os 7 livros a mais que possui a Bíblia Católica. Isso foi no século XVI. É o livro de Baruque, Tobias, Eclesiásticos, Judite, Sabedoria, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Esses 7 livros, eles foram acrescidos no século XVI, no Concílio de Trento, pela Igreja Católica no Velho Testamento. Os protestantes não aceitaram porque eles consideravam que o canon que os judeus, né, haviam já escolhidos ou concordado que eram inspirados era suficiente. Amém? Então tem essa diferença. A nossa Bíblia ela tem 66 livros. A Bíblia católica tem 73. Agora eu te pergunto, irmãos, tem algum problema? Eu poderia ler e pregar com a Bíblia católica sem nenhum problema. Amém? Então, essa pequena diferença, alguém poderia dizer assim, pastor, eu posso ler os 7 livros do Velho Testamento da Bíblia católica? Se você quiser ler, pode ler para conhecer, para ficar mais sabido. Só que já tem tanto livro na nossa Bíblia, vá ler os inspirados. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia, ela está dividida em 2 partes, que representam períodos, antes de Jesus e depois de Jesus, né? É o Velho Testamento, como chamamos, e o Novo Testamento. O Velho Testamento representa as antigas alianças, né? E o Novo Testamento é a nova aliança. Agora, irmãos, quem é o autor da Bíblia? Abra comigo lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo. No capítulo 3, Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém?
Então, quem é o autor da Bíblia? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu gosto do versículo 15, né? Paulo está falando a Timóteo. Timóteo tinha uma mãe crente e uma avó crente. Na verdade, Paulo chega a dizer que a mãe e a avó de Timóteo eram mulheres de fé, e essa mesma fé habitava em Timóteo. E no versículo 15 ele diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Abra comigo também lá em 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diga assim: eu estou num culto de ensino. Amém. Diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, quem é o autor da Bíblia? Deus. Homens falaram pela inspiração divina. Sabe, irmãos, quando a gente vai conversar, né, com pessoas que não creem, que não têm fé, elas sempre usam o mesmo argumento, né, que a Bíblia foi escrita por homens e que a Igreja Católica adulterou a Bíblia, aquela coisa toda. E que Constantino, quando se converteu ao cristianismo, ele adulterou a Bíblia. Mas esse é um argumento, irmãos, raso. Primeiramente, Deus é poderoso o suficiente para ter preservado a sua palavra, para não deixar que a sua palavra fosse adulterada. E segundo, algo fantástico aconteceu no ano de 1946. No ano de 1946, pastores beduínos que criam ovelhas ali naquele deserto do Oriente Médio, uma das ovelhas se perdeu. E ele, procurando as ovelhas, ele descobriu uma caverna onde tinha várias formas. E dentro dessas formas existiam pergaminhos, manuscritos. Por um acidente, esses pastores beduínos, eles descobriram aquilo que foi chamado e conhecido como os manuscritos do Mar Morto. Na verdade, eles descobriram, sem querer, uma biblioteca do primeiro século da era cristã. Tudo indica que era uma biblioteca de um grupo chamado Essênios. E lá nessa livraria ou biblioteca, irmãos, livraria não, biblioteca, do primeiro século, dos primeiros anos da era cristã, existiam vários livros da Bíblia que ficaram escondidos ali, guardados ali por 2000 anos. E sabe algo extremamente interessante? Quando se comparou os manuscritos do Mar Morto com os livros que temos da Bíblia hoje, por exemplo, foi achado lá quase que a totalidade do livro do profeta Isaías. E quando se comparou com o livro do profeta Isaías que temos hoje, em nada foi adulterado. Algumas palavras se mudam por conta da tradução, mas a essência, amém, não havia adulteração. Então a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1946 prova, irmãos, que Deus ele preservou a sua palavra. Os livros chegaram até nós sem adulteração. É claro que toda tradução possui um equívoco aqui e ali. Amém? É tanto que quando a gente pega a versão NVI, que é a que eu uso, e vai comparar com a Almeida Corrigida Fiel, tem algumas diferenças, porque a palavra usada foi diferente. Você pega
a linguagem de hoje, né, a nova versão da linguagem de hoje, muda algumas coisas. Amém? Pela linguagem, pela tradução, pela palavra. Por exemplo, a palavra grega usada no Novo Testamento para salvação é sozo, mas ela pode ser traduzida como preservação, salvação, cura, libertação. Então, quem traduziu, de acordo com o contexto, vai usar a melhor palavra que ele acha ali. Então, é por isso que é importante a gente ter várias versões. Amém? E ler em várias versões. Mas Deus, ele é o autor das Escrituras e ele se encarregou que a sua palavra se mantivesse, irmãos, incorruptível. Amém? Veja, se eu creio que Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, eu tenho que crer que ele preservou a sua palavra e não permitiu que ela fosse adulterada. Amém? A Bíblia, ela levou aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. A tradição diz que o primeiro escritor, né, usado por Deus foi Moisés. É atribuído a Moisés a autoria dos 5 primeiros livros e do livro de Jó. Então, há um consenso, alguns discordam, mas a maioria concorda que Moisés é o autor dos 5 primeiros livros e também do livro de Jó. Amém? Mas desde Gênesis até Apocalipse, que foi provavelmente o último livro escrito, né, pelo apóstolo João, levou-se aí em torno de 1.600 anos. Amém? Homens diferentes, de países diferentes, de línguas diferentes, de culturas diferentes, de momentos diferentes da história, foram usados por Deus para escrever esse livro maravilhoso. E quando você se entrega, né, à aventura de ler as Escrituras, irmãos, é extraordinário. Porque a gente, quando lê, por exemplo, o livro de Gênesis, coisas que aconteceram há milhares e milhares de anos atrás, com uma cultura diferente, com um povo diferente, mas quando você lê a Bíblia, parece que a Bíblia está lendo você. Você está lendo a Bíblia, parece que o autor da Bíblia está ali do teu lado, te explicando, te mostrando, te inspirando. Amém? Eu sempre gosto de orar antes de ler a Bíblia, digo, Senhor, ilumina os meus olhos. Espírito Santo de Deus, me mostra a vida por trás da letra. Amém, irmãos, porque não é apenas um livro natural, eu vou ler para conhecer, para decorar, para saber. Não, eu vou ler para ser ministrado por Deus. Eu vou ler para ouvir a voz de Deus, né? Estávamos ouvindo a ministração agora à tarde, eu e Jailson, e o preletor disse assim, quer ouvir a voz audível de Deus? Leia sua Bíblia em voz alta. Aleluia! Senhor, fala comigo, pegue a sua Bíblia, leia em voz alta. E você vai ouvir, amém, a voz de Deus. Irmãos, é incrível a vida que a Bíblia tem. Momentos em que você está lendo e de repente Deus começa a ministrar ao seu coração numa história, num acontecimento que foi registrado de milhares de anos atrás, mas que é tão atual. Amém? Quantos escritores foram inspirados para escrever? Aproximadamente 40 escritores. 40 homens usados por Deus. Amém? No Velho Testamento destaca-se Moisés. No Novo Testamento se destaca Paulo. Paulo, ele escreveu 13 cartas. Alguns chegam a dizer que Hebreus também foi escrito por Paulo. Se assim for, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Amém? Quantos livros, eu já disse, a Bíblia é composta por 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Eu quero ler algo aqui para vocês, só para ficar mais fixado. A Bíblia, na sua composição original, deu-se num concílio e foi composta de 66 livros, né? O concílio de Nicéia, organizado ali pelo imperador Constantino, ali se chegou a um consenso, né, das doutrinas fundamentais do Evangelho e também ao canon, amém? Aos livros que seriam considerados inspirados. Em concílios posteriores,
houve proposta de acoplar à Bíblia outros manuscritos que, por sua vez, não foi aprovado devido a ser considerados apócrifos, não tido como inspirados. Sendo assim, houve divisão, formando duas facções. A primeira facção, os que eram a favor, decidiram adicionar 7 livros, que são Baruque, Tobias, Eclesiásticos, Judite, Sabedoria, 1ª e 2ª Macabeus, ficando assim a composição em 73 livros. Isso aconteceu, como eu já citei, no século XVI, na Contra-Reforma da Igreja Católica. A segunda facção, que foram os protestantes, não era favorável, optou por manter a sua composição original, reconhecendo que a ausência destes livros não altera em nada a sua eficiência e a sua veracidade, pois assim preservou a sua inspiração. Os livros do Velho Testamento, e algumas pessoas eu já ouvi, eu lembro o Novo Convertido, algumas pessoas dizendo assim: não, nós temos que ler só o Novo Testamento, porque é a dispensação que estamos vivendo. Temos que ler só o Novo Testamento, porque nós somos a igreja. Veja, irmãos, de fato, para nós, cristãos, o que tem, digamos assim, que se aproxima mais da nossa realidade, em questão de aliança e de dispensação, de fato, são as cartas. O livro de Atos e as cartas se aplica à igreja. Mas a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino na justiça. Amém. Então, de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. É claro que, como cristão, eu vou me deter mais ao Novo Testamento, porque diz respeito à minha aliança, à minha dispensação, ou à dispensação que eu estou vivendo. Mas de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Temos que conhecer o Velho Testamento, até para entender algumas coisas do Novo Testamento. Agora, tem coisas no Velho Testamento que não é para o cristão. Amém? Tem coisas no Velho Testamento que não se aplicam à igreja, se aplica ao povo de Israel que viveu naquele tempo. Agora, o que se aplica à igreja? As cartas. Até os evangelhos, tem coisas ali que Jesus está falando aos judeus e não se aplica à igreja. Amém? Agora, as cartas são instruções para a igreja. E sempre que eu leio o Velho Testamento, eu levo Jesus comigo. Porque tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. Ele é o cordeiro que foi morto no jardim para que a pele fosse feita roupa de animais. Ele é a semente da mulher prometida pelo Senhor Deus. Amém? Então, desde o jardim, irmãos, o Velho Testamento vem apontando para Jesus. Ele era o cordeiro que os israelitas mataram e passaram o sangue nos umbrais da porta para que o anjo da morte não tocasse nele. Ele era a pedra que foi batida e jorrou água para... Amém? Ele era o maná que desceu do céu e alimentou o povo no deserto. Então, tudo ali apontava para Jesus. E muitas coisas que aconteceram ali era a sombra do que aconteceria. Amém? Então, quando eu vou para o Velho Testamento, eu tenho que levar Cristo comigo. E outra coisa importantíssima que temos que saber, a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Eu não posso ler o livro de Gênesis, o livro de Êxodo e dizer assim: eu já sei de tudo. Não, Deus ele vem se revelando progressivamente ao homem. Se você lê o Velho Testamento, você tem a impressão que Deus é o Deus do juízo. Amém. Mas o primeiro capítulo do Evangelho de João diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito tornou conhecido. O versículo anterior diz assim: a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Aí alguém pode dizer assim: mas Moisés viu as costas de Deus. Mas Moisés não falava com Deus face a face? Como é que ninguém jamais viu a Deus? O povo do Velho Testamento não conhecia Deus na sua plenitude, irmãos. Caía um raio, matava, Deus está irado. Mas aí vem Jesus, que é a expressão exata de Deus. O livro de Hebreus começa dizendo: Deus falou de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por meio de quem tudo foi feito. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser.
Jesus, ele é a expressão exata de Deus. No Velho Testamento, irmãos, nós conhecemos características de Deus, mas Jesus se mostra como uma expressão exata de Deus. É por isso que eu tenho que ler o Velho Testamento com Jesus lá, porque ele é a expressão exata de Deus. Um exemplo claro disso é o livro de Jó. Jó era um homem justo, Jó era um homem temente a Deus, mas de repente ele é afligido por todo tipo de mazelas e ele culpa Deus. Os seus amigos dizem que ele pecou contra Deus, que ele está sendo castigado por Deus. Amém. Mas quando a gente leva Jesus para lá, e o próprio texto diz que Satanás, quem matou os filhos de Jó, quem roubou Jó, quem trouxe doença para Jó, amém. Mas Jó não conhecia Deus na sua plenitude. Então tudo que acontecia ele atribuía a Deus. Amém. Deus está me ferindo, Deus... Não, irmão, foi Satanás que fez tudo isso com ele. O que foi que Deus fez? Deus restituiu 2 vezes tudo que o diabo havia roubado dele. Então eu tenho que ler o Velho Testamento com a revelação do Novo Testamento. Quando a igreja, e eu já preguei e conheço crentes, e tenho crentes na minha família, que eles leem tanto o Velho Testamento, que eles ficam tanto no Velho Testamento, irmãos, que a mentalidade é aquela mentalidade do Velho Testamento. De guerra, de batalha, de luta, de que você está guerreando contra os teus inimigos. Aí no Novo Testamento a gente aprende. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não são contra seres humanos, mas contra os espíritos das regiões celestiais. Os demônios que estão influenciando as pessoas. As pessoas a gente ama, a gente perdoa, a gente ora pelos nossos inimigos. Amém. Então, nossa luta não é contra... Mas se você fica no Velho Testamento, você fica como a igreja combatente, a igreja militante, a igreja que está guerreando, lutando. É muita batalha. Quando você vai e fica lá no Novo Testamento, você diz, eu estou assentado nas regiões celestiais, muito acima. Amém, irmãos? Então, o Velho Testamento ele é dividido em Pentateuco, são os 5 primeiros livros. Penta vem de 5, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, os judeus chamam de Torá. Tem os livros históricos, que é de Josué, Juízes, Samuel, Crônicas, Reis, até o livro de Esté. Tem os livros poéticos, que são o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tem os profetas menores, não porque maiores, não porque eles eram maiores do que os outros, mas porque seus livros eram maiores, né? Isaías, Lamentações, Daniel, Jeremias e Ezequiel. Tem os profetas menores, porque seus livros são pequenininhos, de Oséias até Malaquias. E no Novo Testamento nós temos os livros históricos, que são os 4 evangelhos, amém? São as biografias do Senhor Jesus. Quem aqui já leu os 4 evangelhos? Não minta, levante a mão. Meu Deus, muito pouco, gente. Muito pouco. Olha, o Novo Testamento é 27 livros, é pequenininho. Se você ler 10 capítulos por dia, você lê o Novo Testamento em 30 dias. Se você ler 5 capítulos por dia, você lê o Novo Testamento em 2 meses. O reverendo Kenneth Hagin, aos 20 e poucos anos, ele já havia lido o Novo Testamento 150 vezes. O John Wesley, o grande avivalista, ele fazia grandes viagens a cavalo, irmãos, às vezes 5, 6 horas a cavalo. E em cima da sela do cavalo ele lia a Bíblia. Então, os homens que foram usados por Deus, amém, eles se davam ao estudo. O próprio apóstolo Paulo, você vai ver ele escrever essas cartas. Passa pela casa de fulano e pega os meus pergaminhos, especialmente os rolos. Amém. Então, para ser usado por Deus, você tem que estar cheio da palavra de Deus. Eu não vou falar isso para te constranger, amém? Mas assim, como um desafio mesmo. Como cristão, você tem que conhecer o Novo Testamento, irmãos. E como crente, você tem que ler a Bíblia toda. Amém. Todo crente tem que ler a Bíblia toda, irmãos. E eu vou além.
Se esse é o livro mais lido, mais vendido, mais difundido, mais distribuído, eu concordo, irmãos, com algo que um filósofo disse. É um crime alguém intelectualmente, né, sadio não conhecer a Bíblia. É o livro mais popular de todo o mundo. Então, até eu conheço um filósofo ateu, né, da nossa nação. Ele não crê em Deus, mas ele lê a Bíblia todos os dias. Ele considera um livro fantástico. Aí você veja, tem crente que só lembra de pegar a Bíblia no dia do culto, para vir para a igreja. E agora, infelizmente, tem crente que nem traz mais a Bíblia para a igreja. Não fique condenado, amém? Mas, irmãos, o celular é uma bênção. Eu tenho aqui um aplicativo. Às vezes eu durmo escutando a Bíblia em áudio aqui pelo meu aplicativo. Mas olha, é insubstituível. Foi o meio mais eficaz que Deus encontrou de transmitir a sua palavra. Foi a palavra escrita. Então não substitua a sua Bíblia. Tem uma Bíblia física onde você vai marcar, onde você vai anotar coisas que Deus falou com você. Amém? No aplicativo eu não acho as coisas que Deus falou comigo, mas na minha Bíblia, eu uso essa Bíblia aqui há quase 15 anos. Eu sei, eu tenho outras Bíblias, mas essa aqui, ó, eu sei achar as coisas que Deus falou comigo, eu tenho minhas anotações, eu tenho minhas marcações. Então tenha isso também, tenha uma Bíblia que seja o teu bem mais precioso. Tenha uma Bíblia onde você tenha lá os teus encontros com Deus, porque, irmãos, a Bíblia é a espada do Espírito. Mas não é o livro em si, é quando ele está dentro de você, amém, saindo com fé. A gente chega na casa do povo antigo, né? Está a Bíblia lá aberta no Salmo 91. Peça a essa pessoa para citar o Salmo, sem ler. O que é que diz aquela página ali? Você não vai saber, irmãos, porque está ali como um amuleto supersticioso para espantar as coisas ruins. Mas deixa eu te dizer, é saindo da tua boca com fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Senhor, eu estou no teu esconderijo. Aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso, Senhor, eu descanso em tua sombra. Tu és o meu Deus, o meu refúgio. Debaixo das tuas asas eu estou seguro. É a palavra, irmãos, no bom depósito. Jesus disse que o homem bom fala do que o seu coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. E o homem bom guarda no bom depósito do seu coração coisas preciosas. Amém. Você concorda comigo que se todos os dias alguém senta para ouvir algo por 1 hora, ele está sendo doutrinado naquilo? Sim ou não? Se todos os dias, por 1 hora, você se senta para ouvir algo, você está sendo doutrinado, sim ou não? Tem crente que senta todo dia 1 hora para assistir a novela, que foi escrita por um roteirista homossexual que não teme a Deus, que foi escrita por uma mulher que não crê em Deus, que foi escrito por alguém que está sendo inspirado por demônios. Mas o crente senta ali na frente da televisão e por 1 hora é doutrinado. O conceito do mundo, o padrão do mundo está sendo colocado na sua mente. Mas ele não consegue pegar 15 minutos para ler 4 capítulos da Bíblia. É o que demora para ler 4 capítulos. Isso se você ler devagarinho, marcando, parando, lendo de novo. Se você ler rápido, em 5 minutos você lê. Se você ler 4 capítulos por dia, em 1 ano você lê a Bíblia toda. Se todos os dias você ler 4 capítulos, de janeiro a dezembro você terá lido a Bíblia toda. Com 20 minutos, 15, 20 minutos por dia. Amém. Então assim, eu me incluo. É uma vergonha para o crente ele não ler a Bíblia todo ano. Amém, irmãos? Amém. Nada substitui a Bíblia, irmãos. Eu amo os livros do irmão Reagan. Eu choro com os livros de T.L. Osborne. Eu fico fascinado com os livros de A.W. Kenyon, um nível de revelação extraordinário. Mas nenhum deles se iguala às Escrituras Sagradas. Amém? Nada, irmão, substitui a Bíblia. A pregação do pastor na quinta-noite não substitui a tua leitura da Bíblia. Amém? Essa palavra ela vai transformar a sua vida.
Guarde essa palavra no seu coração e você não vai pecar contra Deus. Mantenha os teus olhos nessa palavra e você vai fazer os teus caminhos prosperarem. Amém? O Novo Testamento ele tem os evangelhos que contam a biografia do Senhor Jesus, como ele foi gerado miraculosamente pelo Espírito Santo que veio sobre Maria, uma virgem concebeu e deu à luz um filho. Amém. Uma mulher escolhida por Deus, temente a Deus, uma santa mulher de Deus, creu nas palavras do anjo e aconteceu nela, como foi dito. Então, os evangelhos vão nos contar como ele cresceu, como ele viveu, os milagres que ele realizou, a sua morte na cruz pelos nossos pecados, a sua ressurreição. Amém. Tem o livro de Atos. O livro de Atos, irmãos, nós deveríamos sabê-lo de cor. Por quê? Porque conta a história dos primeiros anos da igreja. Nós somos a igreja. Então lá está relatado, irmãos, como os primeiros crentes viviam, o que eles faziam, como eles se reuniam, no que eles acreditavam. Amém. E sabe, eu aprendi há algum tempo um método de leitura que eu estou assim maravilhado. Eu já conhecia há muito tempo, quando eu li um livro de David Robson, ele falava que praticava isso. E naquela época atrás eu pratiquei, mas eu tinha deixado de lado. E recentemente eu voltei a aplicar esse método. Qual é? É você escolher um livro da Bíblia e ler ele repetidas vezes. Por exemplo, eu estou estudando o livro de Atos. Então eu estou repetindo a leitura de Atos. Eu leio do capítulo 1 a 28 e volto de novo para o capítulo 1. Então em um mês você lê 4, 5 vezes aquele livro. Chega a um ponto que você sabe tudo o que acontece em cada capítulo. Porque a repetição é a mãe do aprendizado. Amém? A repetição é a mãe do aprendizado. Chega uma hora que você sabe o que acontece no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6. Os principais fatos daquele capítulo. Então eu quero te incentivar, você esse mês agora, restante de outubro, você escolher um pequeno livro da Bíblia. Tem cartas que tem 4 capítulos. Amém? Tem a carta de Filemão, que tem um capítulo. A carta de Judas, que tem um capítulo só. Efésios tem 5, 6 capítulos. Gálatas tem 5 capítulos, 6 capítulos. Então pega um desses livros e lê ele várias vezes. E quando você chegar ao ponto, irmãos, de dizer assim, eu sei o que acontece nesse capítulo, a palavra vai ter fixado no teu coração. No início, é um pouco tedioso. Lembrei de algo aqui, dá tempo, deixa eu ver. Eu quero ler uma carta aqui, irmãos, que John Wesley escreveu para um homem. Alguns conhecem porque eu já compartilhei. Você tem paciência para eu ler essa carta? Amém. Era um pregador, estava meio frio, e John Wesley vai visitá-lo, e escuta queixa contra ele. Então, isso foi escrito no século XVIII, em 1760. Essa é uma carta que ele escreveu para o amigo. E ele começa primeiro repreendendo esse homem, mas o conselho que ele dá é extraordinário. Eu quero terminar a ministração lendo essa carta para vocês. Meu caro irmão, a conversa que tivemos ontem à tarde deu-me muita satisfação quanto a alguns boatos que ouvi a teu respeito, em relação aos disparos, seus haveres, e ser perdulário, beber imoderadamente, e comportar-se indevidamente para com alguns pobres habitantes de Silverton. Estou convencido de que são equívocos e que eu suponho o que eu suponho é que conversa muito com pessoas descuidadas e insensíveis. Espero que tenha cada vez mais cuidado em relação a todos esses fatos. Abstenha-se da própria aparência do mal, que nem sempre se aplicou à pregação, quando poderia ter feito, você mesmo admitiu, mas parecia determinado a remover esta
objeção. Assim como a outra de usar exercícios ou divertimentos que causavam ofensa aos seus irmãos. Creio que igualmente se esforçará para evitar conversas frívolas e levianas e a falar e a se comportar na frente de todos com aquela seriedade e oficialidade que convém a um pregador do Evangelho. Claramente, há alguns anos atrás, você estava vivo para Deus. Você experimentou a vida e o poder da religião. Não será que Deus pretende que as provações às quais se sujeitou não o trouxessem de volta a isto? Você não pode ficar parado. Você sabe que isto é impossível. Você deve avançar ou retroceder. Você deve recuperar o poder e ser um cristão completo. Ou em pouco tempo não terá nem poder nem aparência, dentro ou fora. Radicalmente contrário a ambos é essa capacidade de ridicularizar os outros, torná-los insignificantes por expor as suas reais ou supostas fraquezas. Isto eu seriamente aconselho você a evitar. Ele está repreendendo aqui o pregador. O pregador falava mal dos outros, brincava, andava com frivolidade, ele está repreendendo. Prejudica você e prejudica os ouvintes, e enormemente prejudica aqueles que são assim expostos, e tende a torná-los seus inimigos irreconciliáveis. Algumas vezes também tem sido traído por falar o que não era exatamente verdadeiro, veja, até mentiroso o pregador era. Acautele-se disto acima de tudo. Nunca aumente, nunca exagere coisa alguma. Seja inflexível no apego à verdade, seja exemplar nesse ponto. O que quer que tenha sido no passado, que todos saibam que agora John Trabot abomina a mentira, que ele nunca promete algo que não cumpre, e sua palavra equivale a um compromisso. Peço que seja diligente nisto, seja exemplo da verdade, sinceridade e simplicidade religiosa. Aí aqui começa, irmãos, o conselho. Ele primeiro corrige todos os desvios de caráter do pregador, de expor a fraqueza dos outros, de conversas frívolas, de aumentar as coisas, de contar mentiras. Ele repreende esse pregador. E aqui ele vai no ponto-chave. Veja o conselho que ele dá. O que lhe tem prejudicado excessivamente nos últimos tempos, e temo que seja o mesmo atualmente, é a carência de leitura. Eu raramente conheci um pregador que lesse tão pouco. E talvez, por negligenciar a leitura, você tenha perdido o gosto por ela. Por esta razão, o seu talento na pregação não se desenvolve. Você é apenas o mesmo de há 7 anos. 7 anos que John Wesley não ouvia pregar e ele continuava o mesmo, não tinha crescido em nada. Você é apenas o mesmo de há 7 anos. É vigoroso, mas não tem profundidade. Há pouca variedade, não há sequência de argumentos. Só a leitura pode suprir esta deficiência, juntamente com a meditação e a oração diária. Você engana a si mesmo omitindo isso. Você nunca poderá ser um pregador fecundo, nem mesmo um crente completo. Vamos, comece. Estabeleça um horário para exercícios pessoais. Poderá adquirir o gosto que não tem. O que no início é tedioso será agradável posteriormente. Quer goste ou não, leia e ore diariamente. É para a sua vida, não há outro caminho. Caso contrário, você será sempre um frívolo, medíocre e superficial pregador. Faça justiça à sua própria alma. Dê tempo e meios para crescer. Não passe mais fome. Carregue a sua cruz e seja um cristão no verdadeiro sentido da palavra. E então, todos os filhos de Deus se regozijarão e não se afligirão contigo, e particularmente eu, John Wesley. Irmãos, eu volta e meia volto para essa carta, porque primeiro ele exorta, ele confronta, ele vai em todas as fraquezas de caráter do pregador, e por fim ele diz, eu sei o que é que está acontecendo contigo. Você abandonou a leitura, você não cresce, você está frio, você vai perder o que você tem. Estabeleça um horário, e você queira ou não, diariamente, ore e leia. Amém? No início vai ser tedioso, mas depois vai ser um prazer para a sua alma.
Eu digo, irmãos, e esse para mim é o maior desafio. Sabe qual é o maior desafio para o cristão, no meu ponto de vista? Ler a Bíblia e orar todos os dias. Para mim, essa é a coisa mais difícil para um crente. Porque o diabo sabe que se você ler a Bíblia e orar diariamente, você vai crescer em Deus. E vai se tornar tudo que Deus planejou para você. Então ele faz de tudo para você não ler a Bíblia. Ele faz de tudo para você não se alimentar da palavra. Ele faz de tudo para você não ter um tempo diário com Deus. Mas se você determinar-se a estudar a Bíblia, a orar a Deus, você vai guardar a palavra no coração, não vai pecar contra Deus. Você vai começar a andar com Deus e de repente você vai ficar parecido com Deus. Santo, poderoso, misericordioso, justo. Amém. Então essa palavra, irmãos, é um chamamento de Deus para mim e para você, para que tenhamos conhecimento da Bíblia, para que conheçamos a Bíblia. Eu amo ouvir ministrações, irmãos, mas a maior ministração é a que o Espírito Santo ministra a você quando você está lendo a sua Bíblia. Porque homens estão sujeitos a falhas. Mas como é que eu vou saber se a pregação ela é correta, se ela está em linha com as Escrituras, se eu conheço as Escrituras? Amém? O Espírito Santo vai usar a matéria-prima que tem dentro de você. Você precisa botar a palavra para dentro, para que o Espírito Santo possa te direcionar, te guiar, para que você esteja sensível à voz de Deus. Amém? Então eu creio, irmãos, que daqui a um ano, quando eu vim falar novamente sobre esse assunto, eu pergunto assim, quem já leu os 4 evangelhos? Você vai dizer, não apenas os 4 evangelhos, mas todo o Novo Testamento. Coloque como primeiro desafio, eu quero ler o Novo Testamento. Depois que você lê o Novo Testamento, você bota o segundo desafio, eu quero ler a minha Bíblia toda. Aleluia! E vai ser um troféu para você. Não por vaidade, irmãos, para dizer assim, eu li a Bíblia toda, mas por dizer assim, eu conheci mais da palavra. Amém. Sempre que alguém se converte, diz, pastor, eu quero ler um livro, como é que eu faço para ler a Bíblia, por onde eu começo? Eu sempre digo, leia o Evangelho de Marcos. É o menor evangelho, tem 16 capítulos, é muito objetivo, muito prático. Comece pelo Evangelho de Marcos. Então, se você está aqui, é novo convertido, vai começar a ler a Bíblia a partir dessa noite, comece pelo Evangelho de Marcos. Pega uma canetinha, o que Deus falar contigo, o que você ficar ali admirado, marca, amém? Sublinha. Se Deus te falar algo, escreve do lado. E crie a sua história de experiências com a palavra. Amém? Você está animado para ler a Bíblia? Amém. Então, glória a Deus.